Olá, muito bom dia para você. Está começando mais uma edição do Poder e Negócios. Hoje a gente vai falar sobre o Complexo Portuário de Suape, que gera 23 mil empregos diretos e indiretos e deve gerar mais 10 mil até o ano que vem. Sobre esse assunto, a gente conversa aqui no estúdio com o Roberto Guzmão, que é o presidente do Complexo Portuário de Suape. Presidente, muito obrigada por estar aqui com a gente. O maior complexo, do Norte e Nordeste em produção e distribuição é Suape. Qual a importância disso para Pernambuco gerar tantos empregos e receber tantos investimentos por aqui? Suape tem mais ou menos 42 anos que começou a sua história. Eu sempre digo a todos que Suape, na verdade, não é um projeto de governo, é um projeto de Estado. Uhum. E ele, nessa caminhada desses mais de 40 anos, ele se consolidou do ponto de vista geográfico, do ponto de vista de logística, do ponto de vista econômico, porque Pernambuco é um grande centro econômico do Nordeste, como o maior centro de distribuição Norte e Nordeste do Brasil. Ele já está em 4º lugar a nível de movimentação de portos a nível nacional, os portos públicos, e a gente acha que pelos investimentos que estão sendo estabelecidos e pela estratégia que foi montada neste governo até o ano de 2022, e a perspectiva e os anúncios que foram feitos, pode ficar aí entre os 3 principais portos, aí sim como movimentação nacional, e continuar sendo um porto de extrema importância para o Brasil e de integração do Nordeste com os demais países do mundo. O que é que passa por Suape que é importante para a indústria nacional? Principalmente a parte de granéis líquidos, que são os combustíveis, e a base do Complexo Industrial de Suape, que possui quase 150 empresas e indústrias, e que essas empresas estão lá porque elas importam e exportam produtos. E a parte de combustíveis, nós somos líderes nacionais em granéis líquidos. É claro que a presença da refinaria Abreu e Lima é extremamente importante para a Suape sobre esse aspecto. São quase 18 milhões de toneladas movimentadas todo ano. A gente hoje, Suape hoje é o principal porto de distribuição de combustível real do Norte e Nordeste, de movimentação de cabotagem, que é exatamente a movimentação de navios no litoral brasileiro. E a gente Pernambuco tem uma condição extraordinária de ampliar ainda mais essa participação. Além da parte de granéis líquidos, que a gente citou, que é a parte de combustível, petróleo, Suape é líder também na parte de container, recebimento e distribuição. Nós tivemos aí um crescimento médio entre 10% e 11% em todo o Nordeste. Estamos já em 11% de crescimento acumulado em relação ao ano passado, que foi um resultado extremamente importante, não só para a Suape, mas por todos os portos nacionais. E a gente, daqui para o final do ano, quer incentivar ainda mais a competição nesse setor, para que a gente não só movimente mais, mas tenha um custo muito mais barato, para que possa atrair ainda mais players para cá, para Pernambuco e para a região. A gente está acompanhando aí algumas imagens do funcionamento de Suape, inclusive grandes navios que participam dessa movimentação, e o Porto de Suape ele tem capacidade para receber alguns dos maiores navios do mundo, né? Sim, nós fizemos 2 movimentos importantes esse ano. Primeiro, o credenciamento para que a gente possa receber navios de maior porte, principalmente o que a gente chama navios de container até 366 metros, o que faz com que a gente, junto com o Porto de Santos, sejamos os únicos portos credenciados nesse momento para fazer. No Brasil, então, só esses 2 portos? No Brasil, hoje, só nesses 2 portos. Apesar de essa movimentação e esse tipo de embarcação ainda não estar sendo movimentada no Brasil. Mas isso, com a ampliação do Porto do Panamá, que a partir de o ano passado ou retrasado, se eu não me recordo, começou a operar um novo tipo de largura no novo berço lá dentro que foi feito. Essa integração com os demais portos, principalmente da Ásia, vai fazer com que Suape continue na ponta, quer dizer, para que seja um porto capacitado para receber esse tipo de embarcação que diminui o custo substancial da mercadoria que traz. Isso faz toda a diferença no dia a dia das pessoas que consomem os produtos aqui no país, por exemplo? Isso.
Pernambuco tem uma vocação natural por ser um grande setor de logística. Hoje, todos os principais players do que a gente chama no novo negócio chamado e-commerce, que é a parte do comércio eletrônico propriamente dito, eles não só estão localizados em Pernambuco, com bases de distribuição aqui no estado, Amazon, Madeira, Magazine Luiza, a parte das Americanas, todos os principais players do e-commerce têm Pernambuco como um grande centro de distribuição. E Suape entra como uma complementação desses players para poder integrar as cadeias produtivas da parte de operadores portuários juntamente com o cliente, que é de foco desse mercado, é o tempo de entrega ao cliente. Esse é o grande... Alguns desses players estão entregando, inclusive, em 15 minutos depois que você pede pela internet. Então, esse mercado é um mercado com muita competitividade e a gente quer estar integrado nisso. Ou seja, a gente fala de grandes investimentos, de bilhões em investimentos, mas tudo isso tem um resultado direto na mão do consumidor, né? Que faz uma encomenda ali pelo celular, pelo computador e recebe em casa num preço mais acessível, por exemplo, né? Isso, com certeza. Então, o setor de container, quer dizer, o grande terminal de container, o chamado Tecon, que tem aqui, tem em todos os outros do Brasil, ele serve para poder fazer esse tipo de integração nessa cadeia logística. Nós caminhamos este ano com um investimento de quase 5 milhões e 400 mil reais com o CESA, que é uma universidade, para que a gente possa fazer toda uma operação nesses 24 meses de tornar-se o porto mais digital ou fisital, como diria o nosso amigo Silvio Meira aqui do Porto Digital, um ambiente físico e digital, no caso do porto, integrando essas diversas cadeias, operadores que são... na verdade, quem recebe a mercadoria, quem faz toda a parte de logística, a distribuição em outros centros de distribuição e também armadores, que são os donos das embarcações, para que todo este ambiente esteja integrado juntamente com a autoridade portuária, que é o caso de Suape, e nós tenhamos no final uma escala de melhor logística, melhor tempo e menor custo para o final. E outros países aqui da América do Sul têm podido aproveitar a posição logística de Suape, né? Ou seja, na ponta, digamos assim, do país, virado para o continente africano, virado para o continente europeu e de um acesso mais fácil, por exemplo, ao Canal do Panamá. Então, a Argentina, por exemplo, tem se beneficiado do complexo portuário de Suape? Tem muito, e nós estamos sendo um porto de extrema atratividade para o governo argentino. Toda a parte de distribuição de mercadoria hoje do governo argentino, quer dizer, do Estado argentino, para o Brasil, no ponto de vista do Nordeste, em vez de ir para o Porto de Santos e distribuir para o Brasil, onde está sendo vendido toda a mercadoria para o Nordeste, vem para a Suape e aqui distribui. Isso foi um acordo que foi feito em fevereiro desse ano. A gente está colhendo esse resultado, por isso que esse aumento que está tendo de 11% de movimentação de contêineres são em cima dessas ações que estão acontecendo. Deveremos ter, nesses próximos 2 anos, a volta das linhas, pelo menos de uma vez por semana, da Europa e da própria Ásia, pela captação que a gente conseguiu fazer com a grande articulação da bancada nordestina, e principalmente pela estratégia montada pelo governo do estado no dono da carga, que é a Transnordestina. A Transnordestina certamente fará o porto dobrar a quantidade de movimentação e vai criar uma condição o frete que vai diminuir, principalmente no Vale do São Francisco e outros arranjos produtivos que nós temos espalhados no estado, o gesso, no Araripe, que hoje tem muita dificuldade de sair. Quase 90% de toda a carga que sai do gesso sai de caminhão, para que a gente possa ter Suape com uma movimentação maior e com preços e essa porta ser aberta para a Europa e para a Ásia. Já são 15 anos desde que o projeto da Transnordestina começou, 2006, não é isso? Isso. Por que a conclusão desse projeto vai ser tão importante, não só para Pernambuco, né, mas para outros estados também, que têm centros de produção no interior do país, né? A gente pode ser beneficiado também, Suape pode beneficiar também outros estados que têm a sua produção no interior do país? Certamente. A Transnordestina ela não começou em 2006, ela foi assinado o contrato de concessão em 97. Ou seja, faz muito mais tempo. Faz 27 anos que a Transnordestina foi assinado o primeiro contrato. Em 2006 foi renovada a concessão, certo, porque as obras não foram concluídas.
tem um aspecto de engenharia que é lamentável, porque em vez de se começar pelos portos e para carga, a gente poderia estar movimentando vários tipos de mercadoria, enquanto você ia ampliando para as diversas cargas, começaram do inverso, né? E segundo, o operador, que é o concessionário, ele nunca demonstrou o real interesse de terminar a obra. Ela é uma obra de integração regional, não é uma obra de fla-flu entre estados. Ela integra os estados do Piauí, do Ceará, de Pernambuco, do oeste da Bahia, traz uma região importante de grãos para o estado. Nós somos o 5º maior produtor de aves e de ovos do Brasil, e a base de aves e ovos é soja e milho, e todo o acesso, toda essa mercadoria da base econômica da avicultura vem do Mato Grosso, do centro-oeste. Então nós precisamos integrar essas cadeias para que Pernambuco e a própria região nordeste se integre a esse perímetro do oeste da Bahia, de Mato Grosso, de uma região do Piauí, do Tocantins, para que o Nordeste brasileiro dos estados não fique isolado desse ramo maravilhoso que tem tido um crescimento fantástico, que é o agronegócio nacional. E nós continuarmos sendo competitivos a nível nacional. Então, a Transnordestina, como interesse nacional, ela integra as diversas redes logísticas do Nordeste às novas redes que estão sendo estabelecidas no Centro-Oeste brasileiro e do sul do país, porque o Centro-Oeste brasileiro também está integrado agora com a nova ferrovia Norte e Sul ao sul do país, notadamente para o Porto de Santos. Então, a Transnordestina, que todos pensam que é um projeto apenas de uma única ou duas cargas, ela passa a ser não só o transporte de minério de ferro do Piauí, que integra uma região importante, porque gera muito emprego na mina que vai sair o minério de ferro, tem quase 1 bilhão de toneladas estabelecidas lá dentro e referendadas, com quase 70% de pureza. A gente integra a rede do Araripe, porque já está feito a área ali até Trindade, junto de Araripina. Então, a gipsita, que é a base do gesso, não só para a construção civil, mas parte também para a indústria cimenteira, ela se integra. Integra no Vale do São Francisco, que em vez de estar correndo 800 quilômetros para colocar a fruta ou para o Porto de Salvador, ou mesmo para o Porto de Pecém, vai apenas precisar fazer essa estruturação até Salgueiro, que são 200 quilômetros, e vai ter um preço de frete de quase 1/6 estabelecido do valor. Esse 1/6 do valor não vai para quem vende, vai para quem compra, vai para quem vende, porque o preço estabelecido quando você vende no mercado internacional é único. Quanto mais você economizar, você tem condições de pagar mais ao produtor e ganhar mais dinheiro sobre isso. Então ela vem como um projeto regional e ela precisava ser feito, essa integração, como uma coisa regional. E aí Pernambuco elaborou uma estratégia muito bem feita de dizer assim: se um projeto que tem 15 anos não saiu até agora, que o operador da ferrovia é o mesmo que tem interesse de ser o operador do terminal de minério, jamais virá para Pernambuco, jamais irá para Suape. Então nós pleiteamos, ao invés de estar brigando com o estado do Ceará, que tem que fazer a via, ou seja, a rota estabelecida por Pecém também para a integração, nós articulamos diretamente com a empresa ou uma empresa que pudesse ter a capacidade de fazer um investimento, e graças a Deus essa estratégia, juntamente com o Ministério da Infraestrutura, a gente conseguiu fechar com muita pressão da bancada pernambucana, com os empresários envolvidos, com a sociedade de Pernambuco que levantou a cabeça. A gente conseguiu, dentro da publicação de uma medida provisória combinada junto com o Ministério da Infraestrutura, captar esse investimento de quase 5 bilhões e 700, que são 717 quilômetros, entre Curral Novo, lá no Piauí, e Suape integrando. E aí a gente vai dar realmente um salto de qualidade extremamente importante para Pernambuco e para a região. Que coisa boa. E quais as perspectivas relacionadas a esses avanços, previsões, e quando que a gente vai conseguir ver a Transnordestina a pleno vapor? A gente entende que esse projeto é um projeto de 3 a 5 anos, porque aí não depende mais de concessão de governo. Todas as desapropriações estabelecidas no estado já estão feitas. Se o grupo que conseguiu essa autorização de outorga agora há pouco conseguir fazer um acordo
do direito de passagem com a Transnordestina propriamente dita, empresa que já está feito a uma parte, isso pode ser feito de forma antes, porque só faltam 300 quilômetros para chegar em Suape. Se não tiver acordo, vai ter que fazer 717 quilômetros, que eles têm o capital para fazer. E a gente entende que a partir do momento que ele criou essa condição de negócio, todos vão sentar, o mercado mesmo senta, para definir uma melhor tarifa e a gente ter aí entre 3 e 5 anos isso aí funcionando. Aproveitando aí o terminal privado de Suape, a Ilha de Cocaia, que nós estamos solicitando a retirada da Ilha de Cocaia do Porto Organizado. E aí este player fica com a mina, fica com parte da ferrovia e fica com o terminal de exportação de minério pelas condições que Suape tem de não só ter um porto externo, é um porto offshore, mas ter um porto cuja operação é muito mais barata no Brasil hoje. Importantíssimo para a nossa economia, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente continua esse papo aqui, mas falando também sobre a geração de empregos. Muitos empregos devem ser gerados com os investimentos que estão previstos até o ano que vem. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Poder e Negócios. A gente continua aqui o nosso papo sobre o Porto de Suape, o Complexo Portuário de Suape e a importância dele para a economia do Brasil como um todo. Aqui em Pernambuco, especificamente, são gerados mais de 20 mil empregos diretos e indiretos e com os investimentos que devem chegar até o ano que vem, mais 10 mil empregos devem ser gerados. Vamos continuar, então, a falar sobre esse assunto com o presidente do Complexo Portuário de Suape, Roberto Guzmão. Presidente, o Complexo Portuário de Suape sempre teve essa marca, né, de gerar muitos empregos em larga escala. E mais empregos devem ser gerados a partir dos investimentos previstos para o ano que vem. Quais são esses investimentos? Nós conseguimos anunciar aí, o governador Paulo Câmara e também o secretário Geraldo Júlio conseguiram anunciar desde fevereiro quase 35 bilhões de investimentos previstos fora a Transnordestina. Né? Nós conseguimos captar para cá, para Pernambuco, uma coisa extremamente importante, porque é a energia do futuro, que é a parte do hidrogênio verde. E o que é o hidrogênio verde? O hidrogênio verde, para que você produza o hidrogênio, hoje já existe o hidrogênio produzido através da eletrólise, que é um processo químico que existe há mais de 80 anos, mas essa energia gasta para produzir o hidrogênio, normalmente é feita de pontos fósseis, de fontes fósseis como termoelétricas, a gás, ou mesmo de diesel ou carvão. Então, algo que o mundo inteiro está combatendo. Isso. Né? Com esta mudança que aconteceu no mundo e que vai ser agora no mês de novembro desse ano, vai ser o grande encontro nacional de meio ambiente, internacional de meio ambiente, até 2030 a Europa está obrigada, junto com os Estados Unidos, a cumprir determinados protocolos e os veículos, por exemplo, eles serão proibidos de ter energias fósseis. Ou seja, o combustível é utilizado para abastecer os veículos. E o combustível principal para a questão dos veículos será o hidrogênio. E tem que ser o hidrogênio verde. E o hidrogênio verde, como eu disse, o processo, ao invés de ser combustível fóssil, tem que ser obrigatoriamente ou de energia solar, ou de energia eólica, ou mesmo de energia hídrica, como uma hidrelétrica, uma pequena central de energia. Pernambuco, o Nordeste e o Brasil têm toda essa condição de oferecer ao mundo não só essa tecnologia, mas essa condição de ofertar como a gente já é. Nós somos aí já uma região praticamente autossuficiente em energia. Há 15 anos a gente não era, a gente importava energia do sul do país. E toda essa energia que hoje o Nordeste produz é pelas excelentes condições de vento e de sol, com energia solar e eólica, que hoje a gente exporta essa energia, inclusive para o sul, que a gente não fazia antes. Então, esse empreendimento de hidrogênio, que é de quase 20 bilhões de reais,
começou no estado do Ceará, nós trouxemos esse grupo aqui para Pernambuco. Nós temos a expectativa de que o projeto de Pernambuco saia primeiro pela condição do projeto de SUAP. Estamos em pleno processo já de elaboração de projetos executivos, de uma modelagem um pouco mais efetiva dentro da própria área e já está em andamento. Nós anunciamos uma outra grande indústria farmacêutica, que é a Blau de São Paulo, que vai pegar toda a parte de operação dela. É uma indústria de biotecnologia, tem quase 120 doutores e professores dentro da própria indústria fazendo estudos. Ela trabalha com IFA também, ou seja, também dentro de modelagens como vacinas contra a dengue e como todas as outras coisas que hoje a gente não tem. Ela está transferindo toda a operação de São Paulo para cá e que junto com a Axê, que já vai gastando quase 850 milhões de investimento esse ano, esse final do ano já está em operação, mas vai ampliar ainda mais. Ele cria esse polo farmaco aqui em Suape. Anunciamos também a ampliação dos pátios de veículos. Nós estamos com a movimentação em relação ao ano passado de quase 44% a mais de veículos. Nós tivemos uma movimentação em torno de 40 mil unidades no ano passado, nós vamos para 80. Em 2023 vão para 120 mil, muita coisa, né? O que faz com que Pernambuco se torne o principal polo de importação e de transbordo, que chega aqui e distribui para o Brasil todo, do Brasil praticamente, do Nordeste, o Norte-Nordeste. Então a gente anunciou também esse empreendimento. Conseguimos captar um empreendimento de 1 bilhão e 600 de um grupo Edson Queiroz, que é líder de mercado na parte do gás de cozinha, vai investir 1 bilhão e 600 no porto, para ter a maior tancagem que tem no Nordeste, quase 90 mil toneladas para distribuir aqui o gás de cozinha, que já é distribuído, mas vai ampliar a operação em todo o Nordeste. E certamente nós vamos anunciar agora, a Copergás já o fez, a primeira compra com o mercado privado com a Shell, para quase com 17% a menos no valor de gás em relação ao que comprava com a Petrobras. E Suape está colocando já na rua o edital para um outro navio de regasificação, que era um projeto antigo do Estado, uma coisa importante para Pernambuco, para que possa ofertar o gás não só para a indústria, mais barato, junto com a Copergás, mas principalmente para criar também uma oportunidade que surgiu nessa tragédia que nós estamos vivendo no país, que é essa crise hídrica. Essa crise hídrica, como foi em 2001, cria uma oportunidade importante, principalmente para a Suape, para ser também um player de captação de usinas termoelétricas a gás. Porque nós precisamos segurar o sistema até 2025, se voltar a chover de forma regular e se o planejamento elétrico e energético do país voltar a ser prioridade, que deixou de ser. Pois é, e não é de hoje. E não é de hoje. Então, Pernambuco passa a ser, e já nós estamos recebendo vários players sobre isso, um importante centro de captação de termoelétrica. Nós já temos a Termo Pernambuco, nós vamos participar agora, junto com esses players aí, em dezembro, de um outro leilão. Isso são, em cada termoelétrica desse, são gastos 3 bilhões para construir, é mais emprego, é mais imposto para Pernambuco, é mais movimentação para a Suape, né? E a gente, e Suape está preparado para receber esse navio, que já está sendo anunciado pelo governador, como também temos esse grande desafio que é tornar cada vez mais o Porto ainda mais barato para que a gente aumente o volume. Porque nossos resultados de Suape, do ponto de vista financeiro, são muito importantes, são muito bons. O Porto hoje investe 60 milhões de reais por ano com recurso próprio. Olha. Não precisa do Estado para isso. Então, cada vez que a gente consegue investir para cuidar do Porto, para ampliar suas operações, a gente consegue ter uma atratividade extremamente importante para as pessoas que querem investir em Suape, porque não só de investimento, mas dos quase 56%, quase 8 mil hectares que a gente preserva, nos dá um diferencial importante a nível de porto mundial para que a gente possa atrair as empresas. Isso tem um reflexo direto na geração de empregos e Suape parece estar muito conectado com esse movimento ambiental internacional, né? Ou seja, Suape está preparado para essa nova era de uma preocupação ambiental maior que o mundo está exigindo, né? Sim, exatamente. Nós temos 3 princípios importantes. Hoje nós somos a empresa pública, do ponto de vista de corporativo e governança, número 1 em Pernambuco. Nós temos todas as práticas estabelecidas e referendadas como a principal empresa corporativa e de governança, que isso é extremamente importante.
combate à corrupção, leis claras, transparência nos portais de compra e daquilo que a gente já faz. Isso é uma coisa extremamente importante. Aderimos ao Pacto Global e com ele toda a sistemática que é colocada no Pacto Global do que você precisa ter como meta e estabelecemos, chamando o ICLEI, que é um braço da ONU na parte ambiental, para trabalharmos conosco. Nós estamos terminando a licitação para que a gente possa fazer o estoque de carbono do próprio Porto de Suape, para que a gente defina lá na frente o carbono zero para o próprio Porto de Suape, que é um diferencial. Estamos com inúmeros projetos sociais estabelecidos junto com o SEBRAE, 250 famílias estão sendo treinadas junto com o SEBRAE para esse novo mundo digital que eu coloquei para você, e outros quintais ecoprodutivos para criar sustentação a quem está dentro do porto. E o que é mais importante, preservando a área da Mata Atlântica que já existe. Esse ano a gente fez quase 260 hectares de plantio e vamos dobrar esse ano que vem, para que a gente possa ter um porto com corporativo e governança sendo de excelência, com muita atenção na sustentabilidade ambiental e social, e ter um ambiente de negócio extremamente favorável. Com esses 4 fatores estabelecidos e com um ambiente de negócio, ou seja, Suape continuando a ser um projeto de Estado e não de governo, nós vamos dar um salto extremamente importante daqui para frente. Que coisa tão boa. Bom para todo mundo, né? Para o Brasil inteiro, mas principalmente para Pernambuco. Presidente, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado, sou eu agradeço. Estamos sempre à disposição. Obrigada. A gente vai ficando por aqui. Um ótimo domingo para você. A gente volta a se encontrar domingo que vem, sempre às 10 horas da manhã. Tchau, tchau.